Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar o meu, o seu, o nosso Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Quero agradecer o carinho da sua audiência e convido você a nos acompanhar a partir de agora pelo YouTube da Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva, pelo Facebook Rádio AE e também pelo aplicativo da Antena Esportiva, que está disponível na Google Play de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. E você também pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. O nosso Twitter é o @se liga na antena e o Instagram é o @rádio Antena Esportiva. Antes da gente falar do concurso deste final de semana da Loteca, eu quero te dar uma dica muito importante. É você também fazer a sua aposta na Bet Nacional, a plataforma de apostas online parceira da Rádio Antena Esportiva. No Bet Nacional você pode apostar aproveitando as dicas que a gente oferece toda semana aqui no Lotecando e apostar em mercados além do resultado final, como o mercado de gols, mercado de cartões amarelos, mercado de escanteios e por aí vai. Tem muitas opções para você fazer a sua fezinha dentro de um mesmo jogo. Aposte então na Bet Nacional. Profetizou, ganhou, sacou. Aqui dá jogo! O profeta chegou! O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Muito bem, depois desta dica, agora sim vamos partir para o concurso 1040 da Loteca e com prêmio acumulado, prêmio recorde neste ano de 2023. O maior prêmio deste ano de 2023, 2.100.000 reais. Lembrando que está acumulado porque ninguém acertou os 14 pontos no concurso da semana passada e também é concurso com final 0. Temos jogos pelos campeonatos estaduais país afora e jogos internacionais. Então vamos à programação. Jogo 1, Marrocos e Brasil. Jogo 2, Grêmio e Ipiranga. Jogo 3, Santa Cruz e Central. Jogo 4, Croácia e País de Gales. Jogo 5, Espanha e Noruega. Jogo 6, Operário Ferroviário e Cascavel. Jogo 7, Patrocinense e Caldense. Jogo 8, Inglaterra e Ucrânia. Jogo 9, Angra Audax e Nova Iguaçu. Jogo 10, Luxemburgo e Portugal. Jogo 11, Atlético e Maringá. Jogo 12, São Bernardo e Mirassol. Jogo 13, Vila Nova e Tombense. E jogo 14, Internacional e Caxias do Sul. Vamos começar a analisar esses 14 jogos aqui no som da Antena Esportiva a partir de agora. Então não saia do YouTube, não saia do Facebook e também não saia do nosso aplicativo. Jogo 1, Marrocos e Brasil. Amistoso internacional que será disputado neste sábado às 7 da noite no horário de Brasília, no Ibn Battuta, estádio que fica em Tanger, quase ali no canal que divide Marrocos e Espanha. Muito bem, a última partida que Marrocos disputou foi na decisão de terceiro lugar da Copa do Mundo do Catar e a equipe foi derrotada pela Croácia por 2-1. Já o Brasil entrou em campo pela última vez pelas quartas de final da Copa do Mundo 2022 e empatou no tempo normal com a Croácia
pelo placar de 1-1. Marrocos não venceu o Brasil na história, enquanto o Brasil venceu os 2 jogos que fez contra Marrocos. Nos últimos 5 jogos, a equipe marroquina, o Leão do Atlas, conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Brasil vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. As 2 equipes não atuaram em 2023, então não tem retrospecto como mandante e nem como visitante neste ano. As probabilidades indicam 18% de chances de coluna 1, 23% de chances de coluna do meio e 59% de chances de coluna 2. Mesmo assim, Marrocos defende uma invencibilidade de 14 partidas como mandante no próprio país. E Marrocos jamais enfrentou o Brasil em seu próprio país. Já o Brasil venceu as últimas 5 partidas amistosas internacionais e o Brasil jamais foi derrotado por seleções africanas em amistosos internacionais em toda a história. Jogo 2, Grêmio e Ipiranga. Sábado, 4h30 da tarde, na Arena do Grêmio, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. O Grêmio, em 12 jogos neste gauchão, conseguiu 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Canário vem de 12 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. As 2 equipes se enfrentaram no jogo de ida na semana passada e o Ipiranga venceu o Grêmio por 2-1 lá em Erechim. Nos últimos 5 jogos, o Tricolor vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e o Ipiranga tem o mesmo retrospecto. Só que o time do interior gaúcho vem de 3 jogos de invencibilidade e 2 vitórias nos últimos 2 jogos. Como mandante na temporada, o Grêmio tem 100% de aproveitamento em 6 jogos, e o Ipiranga, em 7 jogos como visitante, conseguiu 38% de aproveitamento neste ano. As probabilidades indicam 48% de chances de coluna 1, 32% de chances de coluna do meio e 20% de chances de coluna 2. O Grêmio sofreu apenas 5 derrotas nas últimas 27 partidas válidas pelo Campeonato Gaúcho. E o Grêmio venceu 7 dos últimos 10 duelos contra o Ipiranga, ou seja, 70%. Já o Ipiranga sofreu apenas 1 derrota nas últimas 8 partidas válidas pelo Campeonato Gaúcho. E o Ipiranga jamais venceu como visitante contra o Grêmio na história do duelo. Jogo 3, Santa Cruz e Central. Sábado, 4h30 da tarde, no Arruda, pela rodada 10 do Campeonato Pernambucano. O Tricolor é o 9º colocado com 12 pontos e o time de Caruaru é o 5º com 14 pontos ganhos. Na rodada anterior, o Santa Cruz perdeu o clássico para o Sport fora de casa por 2-0 e o Central também fez um clássico, só que contra o Caruaru City e empatou em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Santa Cruz conseguiu apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Santa Cruz vem de um jejum de 4 jogos sem vencer, enquanto o Central vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, em 9 jogos, o Santa Cruz conseguiu 70% de aproveitamento. E o Central, como visitante na temporada, em 5 jogos, tem até agora 40% de aproveitamento. As probabilidades indicam 26% de chances de coluna 1, 50% de chances de coluna do meio e 24% de chances de coluna 2. Ou seja, o empate predomina como chance neste jogo 3 e vamos saber o porquê no próximo slide. O Santa Cruz defende uma invencibilidade de 7 partidas como mandante, válidas pelo Campeonato Pernambucano. Além disso, o Santa Cruz defende uma invencibilidade de 18 duelos contra o Central, isso desde 2011. Já o Central sofreu apenas 1 derrota nas últimas 7 partidas válidas pelo Campeonato Pernambucano e o Central venceu apenas 1 dos 37 duelos como visitante contra o Santa Cruz desde 1976. Além disso, um ponto importante a se destacar é que essas 2 equipes empataram muitas vezes neste campeonato pernambucano e nos duelos entre Santa Cruz e Central
muitas vezes a partida terminou em empate. Jogo 4, Croácia e País de Gales. Sábado, 4h45 da tarde, no horário de Brasília, no Paul Jude, pela rodada 1 do Grupo D das eliminatórias para a Euro 2024. A última partida da Croácia foi a decisão de terceiro lugar da Copa de 2022 e deu vitória sobre o Marrocos por 2-1. Já País de Gales jogou pela última vez na última rodada da fase de grupos da Copa e foi derrotado pela Inglaterra por 3-0. Vitórias sobre o País de Gales, a Croácia conseguiu 4 em 6 jogos, já País de Gales jamais venceu a Croácia na história. Nos últimos 5 jogos, os croatas conseguiram uma vitória, 3 empates e uma derrota, enquanto os galeses vêm de 4 derrotas e 1 empate, vêm de um jejum de vitórias. As probabilidades indicam 44% de chances de coluna 1, 42% de chances de coluna do meio e 14% de chances de coluna 2. Vamos para o próximo slide. A Croácia sofreu apenas uma derrota nas últimas 10 partidas como mandante no próprio país. E a Croácia venceu 3 dos 4 duelos contra o País de Gales em toda a história. Já País de Gales venceu apenas uma das últimas 10 partidas por todas as competições e País de Gales amarga um jejum de 8 partidas sem vitória por todas as competições. Jogo 5. Espanha e Noruega. Sábado, 4h45 da tarde, no La Rosaleda, pela rodada 1 do Grupo A das eliminatórias para a Euro 2024. A última partida que a Espanha fez foi pelas oitavas de final da Copa do Mundo, empate em 0-0 no tempo normal e nos pênaltis, La Fúria foi eliminada. Já a Noruega jogou pela última vez em amistoso internacional no final do ano passado e empatou em 1-1 com a Finlândia. Em vitórias sobre a Noruega, a Espanha conseguiu 5 em 8 jogos. Já a Noruega venceu apenas uma vez a Espanha em 8 partidas. Nos últimos 5 jogos, a Espanha conseguiu 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, enquanto a Noruega vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. As probabilidades indicam 48% de chances de coluna 1, 35% de chances de terminar na coluna do meio e 17% de chances de dar coluna 2, ou seja, de vitória da Noruega. Isso porque a Espanha sofreu apenas uma derrota nas últimas 10 partidas como mandante no próprio país. E a Espanha defende uma invencibilidade de 4 duelos contra a Noruega, uma invencibilidade que dura desde 2003. Já a Noruega sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas que fez, e os noruegueses jamais venceram como visitante a Espanha na história do duelo. Jogo 6. Operário Ferroviário e Cascavel. Sábado, 7 da noite, no Germano Kruger, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense. Campeonato Paranaense que está bastante disputado. 14 jogos para o Operário Ferroviário na competição, com 10 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. E o Cascavel também fez 14 jogos no Campeonato Paranaense, com 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. As duas equipes se enfrentaram no jogo de ida no final de semana passado e o Cascavel venceu em casa por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Operário Ferroviário conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto a Serpente Aurinegra, o Cascavel, conseguiu 3 vitórias e 2 empates. Como mandante na temporada, o Operário Ferroviário ainda não perdeu e tem 90% de aproveitamento. E como visitante na temporada, o Cascavel, em 7 jogos, conseguiu um aproveitamento de 38%. As probabilidades indicam 47% de chances de coluna 1, 29% de chances de empate e 24% de chances de dar coluna 2. Vamos para o próximo slide. O Operário Ferroviário defende uma invencibilidade de 15 partidas como mandante pelo Campeonato Paranaense. Além disso, o Fantasma
sofreu apenas 4 derrotas nos últimos 10 duelos contra o Cascavel. Por outro lado, o Cascavel venceu apenas 2 das últimas 13 partidas como visitante pelo Campeonato Paranaense, e a Serpente Aurinegra venceu apenas 1 dos últimos 7 duelos como visitante contra o Operário Ferroviário. Jogo 7, Patrocinense e Caldense. Domingo, 10 da manhã, no Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio, pela rodada 4 do triangular do rebaixamento do Campeonato Mineiro. A Patrocinense lidera esse triangular com 4 pontos e a Caldense é a última colocada, terceira, com 1 ponto ganho. As duas equipes se enfrentaram no meio de semana e ficaram no empate em 1-1 lá em Poços de Caldas. Nos últimos 5 jogos, o Patrocinense conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto a Caldense vem de 2 empates e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Patrocinense tem 46% de aproveitamento, e como visitante em 2023, a Caldense tem apenas 6% de aproveitamento, ainda não venceu fora de casa na temporada. As probabilidades indicam 53% de chances de coluna 1, 32% de chances de coluna do meio e 15% de chances de coluna 2. Vamos saber o porquê deste favoritismo para o Patrocinense. O Patrocinense sofreu apenas 4 derrotas nas últimas 10 partidas jogando em casa pelo Campeonato Mineiro. Mas o Patrocinense venceu apenas 1 dos 4 duelos como mandante contra a Caldense em toda a história. Por outro lado, a Caldense venceu apenas 1 das últimas 15 partidas como visitante pelo Campeonato Mineiro, e a Caldense defende uma invencibilidade de 4 duelos contra o Patrocinense válidos pelo Campeonato Mineiro. Jogo 8, Inglaterra e Ucrânia. Domingo, 1 da tarde, no horário de Brasília, em Wembley, pela rodada 2 do Grupo C das eliminatórias para Euro 2024. O último jogo que a Inglaterra fez foi contra a França, nas quartas de final da Copa do Mundo, e o English Team perdeu por 2-1. Já a Ucrânia atuou pela última vez em amistoso internacional contra a Escócia e empatou em 0-0. A Inglaterra tem 5 vitórias sobre a Ucrânia em 8 duelos, e a Ucrânia tem apenas 1 vitória sobre a Inglaterra em 8 jogos. A Inglaterra visita a Itália nesta quinta-feira, enquanto a Ucrânia descansa e vai treinar para enfrentar a Inglaterra no domingo. Nos últimos 5 jogos, os ingleses conseguiram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto os ucranianos, nos últimos 5 jogos, conseguiram 1 vitória, 2 empates e apenas 1 derrota. De acordo com as probabilidades, aí não temos as probabilidades na tela, mas a gente vai indicar aí os motivos para você não ter dor de cabeça neste duelo entre Inglaterra e Ucrânia. A Inglaterra amarga um jejum de 3 partidas sem vitória como mandante no próprio país. Apesar disso, a Inglaterra jamais foi derrotada pela Ucrânia, jogando em casa no próprio país. Já a Ucrânia sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas por todas as competições, e a Ucrânia amarga um jejum de 4 duelos sem vitória contra a Inglaterra. Jogo 9, Angra Audax e Nova Iguaçu. Domingo, 3h30 da tarde, no Jair Toscano, em Angra dos Reis, pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio, jogo que você vai acompanhar aqui no som da Antena Esportiva, pelo nosso YouTube, pelo aplicativo e também pelo Facebook Rádio AE. Em 12 jogos neste Cariocão, o Angra Audax conseguiu 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, enquanto o Nova Iguaçu, em 12 jogos no estadual, conseguiu 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. As duas equipes se enfrentaram no jogo de ida da semifinal da Taça Rio e deu empate, 1-1, jogo que você acompanhou, inclusive aqui no som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos,
A Laranja Angreense conseguiu 3 vitórias e 2 empates, enquanto o Orgulho da Baixada vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Angra Audax acumula 60% de aproveitamento, ainda não perdeu atuando como mandante, enquanto o Nova Iguaçu, como visitante na temporada, tem apenas 13% de aproveitamento e em 5 jogos ainda não venceu. As probabilidades indicam 31% de chances de coluna 1, 48% de chances de coluna do meio e 21% de chances de coluna 2. O Angra Audax sofreu apenas uma derrota nas últimas 9 partidas pelo Campeonato Carioca. Mas o time de Angra dos Reis amarga um jejum de 3 duelos, sem vitória como mandante contra o Nova Iguaçu, válidos pelo Campeonato Carioca. Por outro lado, o Nova Iguaçu venceu apenas uma das últimas 7 partidas como visitante pelo Campeonato Carioca, porém, o Orgulho da Baixada defende uma invencibilidade de 7 duelos contra o Angra Audax por todas as competições. Jogo 10. Luxemburgo e Portugal. Domingo, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, no Stade de Luxemburgo, pela rodada 2 do Grupo J das eliminatórias para a Euro 2024. A última partida que Luxemburgo fez foi um amistoso internacional contra a Bulgária e empate em 0-0. Já Portugal disputou a última Copa do Mundo e acabou perdendo para Marrocos nas quartas de final por 1-0. Luxemburgo tem apenas uma vitória sobre Portugal em 19 duelos, enquanto os portugueses venceram 17 vezes a equipe de Luxemburgo em 19 oportunidades. As duas equipes entram em campo nesta quinta-feira. Luxemburgo visita a Eslováquia, enquanto Portugal recebe Liechtenstein. Nos últimos 5 jogos, Luxemburgo vem de uma invencibilidade, uma vitória e 4 empates, enquanto Portugal, nos últimos 5 jogos, conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. De acordo com as probabilidades, apenas 6% de chances de coluna 1, 12% de chances de coluna do meio e 82% de chances de coluna 2. Isso porque Luxemburgo defende uma invencibilidade de 4 partidas como mandante no próprio país. Porém, Luxemburgo saiu derrotado nos últimos 12 duelos contra Portugal. Já Portugal sofreu apenas uma derrota nas últimas 10 partidas como visitante. Essas partidas como visitante não contam Copa do Mundo e Eurocopa, que são jogos em local neutro. E Portugal defende uma invencibilidade de 17 duelos contra Luxemburgo, uma invencibilidade que vem desde 1984. Ou seja, já são aí 39 anos, melhor dizendo, de invencibilidade. Jogo 11. Atlético e Maringá. Sábado, 4 da tarde, na Arena da Baixada, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense. O Furacão, em 14 jogos no estadual, conseguiu 13 vitórias e 1 empate, ainda não perdeu no Campeonato Paranaense, enquanto o Maringá, em 14 jogos, conseguiu 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. As duas equipes se enfrentaram no jogo de ida no último final de semana e o Atlético venceu por 2-0 lá em Maringá, no Willie Davis. Nos últimos 5 jogos, o Atlético acumulou 5 vitórias, enquanto o Maringá, nos últimos 5 jogos, conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Furacão tem 90% de aproveitamento em 7 jogos, ainda não perdeu jogando na Arena da Baixada neste ano, enquanto o Maringá, como visitante na temporada, em 6 jogos, acumula 33% de aproveitamento. As probabilidades são de 50% de chances de coluna 1, 31% de chances de coluna do meio e 19% de chances de coluna 2. Agora vamos saber por que esse amplo favoritismo para o Atlético. O Atlético sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 29 partidas válidas
pelo Campeonato Paranaense. Além disso, o Furacão defende uma invencibilidade de 8 duelos contra o Maringá. Desde 2016, o Atlético não perde para o Maringá. Por outro lado, o Maringá venceu apenas uma das últimas 8 partidas como visitante pelo Campeonato Paranaense, e o Maringá venceu apenas um dos 10 duelos contra o Atlético em toda a história. Jogo 12, São Bernardo e Mirassol. Domingo, 4 da tarde, no estádio 1º de Maio, pela final da Taça Independência, o antigo troféu do interior do Campeonato Paulista. Em 14 jogos no Paulistão, o São Bernardo venceu 9, empatou 2 e perdeu 3, enquanto o Mirassol em 13 jogos venceu 5 vezes, empatou 3 e perdeu 5. Na semifinal da Taça Independência, o São Bernardo derrotou a Inter de Limeira por 1-0 e o Mirassol venceu o Guarani por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Tigre do ABC conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Mirassol vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o São Bernardo, em 8 jogos, acumulou 58% de aproveitamento, e o Mirassol, como visitante em 2023, acumulou 33% de aproveitamento em 6 jogos. As probabilidades indicam 46% de chances de coluna 1, 26% de chances de coluna do meio e 28% de chances de coluna 2. Isso porque o São Bernardo sofreu apenas uma derrota nas últimas 10 partidas como mandante pelo Campeonato Paulista. E o São Bernardo, apesar disso, amarga um jejum de 5 duelos sem vitória contra o Mirassol por todas as competições. Já o Mirassol venceu apenas 2 das últimas 10 partidas como visitante pelo Campeonato Paulista, e o Mirassol defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o São Bernardo, válidos pelo Campeonato Paulista. Jogo 13, Vila Nova de Nova Lima e Tombense. Domingo, 4 da tarde, no Castor Cifuentes, pelo jogo de ida da final do Troféu Inconfidência. E assim como a Taça Rio é no Campeonato Carioca, o Troféu Inconfidência é o torneio de consolação do Campeonato Mineiro. Em 10 jogos no estadual, o Vila Nova conseguiu 5 vitórias, um empate e 4 derrotas, enquanto o Tombense, em 10 jogos, conseguiu 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Na semifinal, no jogo de volta, o Vila Nova venceu o Democrata de Governador Valadares por 2-0 e o Tombense empatou com o Pouso Alegre em 0-0. Nos últimos 5 jogos, o Vila Nova conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. O Vila Nova vem de 3 jogos com vitória, enquanto o Tombense vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Vila Nova tem 66% de aproveitamento em 5 jogos, enquanto o Tombense, como visitante em 2023, tem 33% de aproveitamento em 6 jogos. As probabilidades indicam 43% de chances de vitória para o Vila Nova, 25% de chances de empate e 32% de chances de coluna 2. Isso porque o Vila Nova sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas como mandante pelo Campeonato Mineiro. Vila Nova e Tombense jamais empataram na história do duelo. Já o Tombense amarga um jejum de 4 partidas sem vitória como visitante por todas as competições, e o Tombense venceu os últimos 5 duelos contra o Vila Nova. Jogo 14, Internacional e Caxias do Sul. Domingo, 6 da tarde, no Beira-Rio, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Em 12 jogos no Gaúchão, o Internacional conseguiu 6 vitórias, 5 empates e apenas 1 derrota, enquanto o Caxias do Sul, em 12 jogos no estadual, conseguiu 5 vitórias, 6 empates e 1 derrota. As duas equipes se enfrentaram no jogo de ida no final de semana passada e deu coluna do meio, 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Internacional
conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Caxias do Sul venceu 2 e empatou 3 nos últimos 5, mantendo aí uma sina de invencibilidade. Como mandante na temporada, o Internacional tem 77% de aproveitamento em 6 jogos, ainda não conheceu a derrota jogando diante da torcida, enquanto o Caxias do Sul, como visitante em 2023, tem 47% de aproveitamento em 5 jogos e ainda não perdeu, atuando longe da torcida no Estádio Centenário. As probabilidades indicam 31% de chances de coluna 1, 51% de chances de coluna do meio e 18% de chances de coluna 2. O Internacional sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 21 partidas válidas pelo Campeonato Gaúcho. Além disso, o Internacional defende uma invencibilidade de 8 duelos contra o Caxias do Sul, invencibilidade que vem desde 2019. Já o Caxias do Sul defende uma invencibilidade de 11 partidas válidas pelo Campeonato Gaúcho e o Caxias do Sul amarga um jejum de 18 duelos sem vitória como visitante contra o Internacional, um jejum que vem desde 1999. Muito bem, meu amigo lotequeiro, desejando a você boa sorte e você, com a nossa ajuda, consiga abocanhar esse prêmio milionário estimado em R$2.100.000. É isso, galera, estamos encerrando mais um Lotecando aqui no som da Antena Esportiva, agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a acompanhar Angra Audax e Nova Iguaçu no domingo a partir das 3 da tarde pela semifinal da Taça Rio, aqui no som da Antena Esportiva. Angra Audax e Nova Iguaçu, que está na grade de programação do concurso 1040 da Lotec. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. O Lotecando volta na próxima semana às 7 da noite no YouTube, no Facebook Rádio AE e no aplicativo da Antena Esportiva. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Esportes. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.